Vai pegar os 700 mil, vai dividir por 60 mil, dá 11,67. Subtrai 10, 1,67% é a alíquota que essa pessoa tem a pagar lá na sua declaração de ajuste. A declaração é o imposto de altas rendas, tá? Também uma tabelinha ilustrativa aqui, né, para a gente dar uma olhada. Se for até 600 mil, não incide nada, por isso que a gente falou que não é uma tributação de lucros e dividendos, porque se ela for abaixo de 600 mil, não vai ter essa incidência. Se for assim, entre 750 a 600, por volta de 2,5%, 900, 5%, 1 milhão e 50, 7,5%, 1 milhão e 200 para cima, 10%. Tá? Só para ter uma ideia ali, também aqui a gente tem uma outra tabelinha aqui exemplificando, né, o teto e tal, dando exemplos de quantas pessoas pagariam, e a gente tem aqui o cálculo de IRPF-M, tá? Porque, mais uma vez, o imposto de renda pessoa física mínimo é diferente daquela retenção mensal, tá? Resumidamente, se você recebeu acima de 50 mil da mesma empresa, no mesmo mês, você vai ter aquela retenção de 10%. Beleza. Eu vou ter que pagar mais alguma coisa? Não sabemos. Como que a gente vai saber? Através dessa conta aqui, através desse cálculo aqui. Por quê? Ele vai verificar qual é a sua conta, né? Qual é a sua alíquota ali que você tem. E aí você vai ter o redutor, o IR pago e a retenção vai ser diminuída e vai dar um valor. Calma, não precisa se desesperar. A única coisa que eu quero que você ignore aqui dessa fórmula é o redutor, tá? A base de cálculo, então, é aquilo que a gente conversou, todos os rendimentos. Se tiver rendimento lá de LCI, de LCA, de ganho de capital por venda de imóveis, tira dessa conta, né? Então, é o primeiro ponto ali. A alíquota é essa continha que a gente viu ali naquele slide anterior aqui, né? Essa continha aqui que a gente faz, esse 1,67 no caso desse exemplo. O redutor, não vamos falar dele, vou te explicar por que daqui a pouco. E o IR pago, você vai abater desse valor, porque aí você pode ter em rendimentos, né? Quando você saca rendimentos de aplicações financeiras para usar como renda, você paga um imposto ali retido na fonte, ele entra aqui e depois, na última linha de subtração, entra aqui aquele 10% retido lá que a gente conversou no começo. Uma baita confusão, disseram que era para simplificar, mas calma, vamos aos exemplos aqui para ficar um pouco mais calmo. Por que eu falei para você ignorar o redutor? Porque o redutor ele vai entrar em ação quando você, na empresa, pagar imposto, uma alíquota nominal acima da alíquota máxima de PJ, você não vai pagar na pessoa física. Como a gente está falando de algo muito, muito, muito difícil, são raríssimas as empresas que pagam acima da alíquota normal na PJ, vai ser muito raro uma empresa, alguém que seja sócio de uma empresa não pagar aqui, tá? Esse redutor praticamente ele vai ser nulo, tá? Para a maioria das pessoas, exceto algumas raras pessoas, quando você tiver empresas que faturam muitos e muitos bilhões e lucro real, etc, tá? Para nós, meros mortais, a gente vai entrar nesses exemplos aqui que a gente está falando, que eu vou trazer aqui para você. Então, vamos lá. Como é que a gente faz uma exemplificação disso tudo aqui? A gente pegou aqui um exemplo que de janeiro até dezembro, a pessoa teve uma distribuição de lucro na empresa dela. Ela tem uma empresa lá e ela teve distribuição. Então, em janeiro, 45, fevereiro, 45, março, 45, até novembro, 45. Como esses 45 estão abaixo dos 50 mil que a gente conversou lá no começo, ela não teve nenhuma retenção. Ela recebeu na pessoa física, como recebe hoje, normalmente não teve nenhuma questão. Chegou lá em dezembro, ela teve um valor bem maior para receber. Ou seja, ela recebeu 200 mil. Opa, 200 mil acima de 50 mil, então ela teve uma retenção ali na fonte de 20 mil reais, tá? Legal. Então, a gente teve um total distribuído para essa pessoa de 695 mil, esse valor aqui, ó,
695 mil, e teve um total de retenção de 20 mil, que foi aqueles 200 mil.